Bom dia a todos, nessa manhã que vamos agradável, todos juntos. Assim, é um prazer receber pessoas assim, conhecer pessoas novas, né? É um grande prazer. Então, hoje nós estamos aqui iniciando com a Nina Lira o tema, né, da biblioteca, que é a poesis humana, né? Nós começamos um evento com um lançamento de um livro do Bion, né, do dicionário do Bion, do Paulo Sander, e hoje estamos aqui, né, com a Nina Lira, né, que ela é psicanalista pelo Sede Sapiência e tradutora do livro O Desenvolvimento Estético, o Espírito Poético da Psicanálise, ensaio sobre Bion, Meltz e Keats, da Meg Harris William. Então, eu vou agora passar a palavra à Cibele, né? E depois que a Cibele terminar, aí a Gisele vai apresentar a nossa palestrante de hoje. A palavra, Cibele. Ângela, bom dia a todos vocês, especialmente bom dia, Nina. Prazer muito grande para nós você estar aqui e trazer assim o assunto que você estuda, a profundidade que você tem. Eu pude essa semana entrar em contato com várias situações, depois a gente vai comentando, mas eu tenho a impressão que nós estamos assim muito satisfeitos ultimamente, porque temos tido aqui no núcleo encontros assim que esteticamente nos enche os olhos, viu? E o coração e a mente. Então, é mais uma manhã de sábado que a gente vai estar aqui, com certeza numa reunião muito importante, muito acolhedora para todos nós. Então, eu desejo que a gente possa ficar assim à vontade, poder conversar bastante. E agradeço em nome do núcleo todos vocês que organizaram esse encontro com ela, viu? E agradeço muito. Vamos lá. Agora, então, é a Gisele. Muito legal, muito bom. Bom, eu vou falar um pouquinho da formação da Nina, mas acho que a gente já conversando, muitas pessoas foram ouvindo, acho que a conversa mostrou um pouco do calor do encontro da Nina. Eu acho que essas emoções importam muito mais do que um currículo, né? Mas vamos lá. Bom, a Nina Lira é graduada em Psicologia pela USP de Ribeirão, e também formada psicanalista pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Sede Sapiens. Ela foi, inclusive, coordenadora da comissão clínica e membro efetivo desse departamento do SEDES. E psicoterapeuta no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, pesquisadora pela Unifesp, em projetos sobre as configurações das políticas nacionais de saúde, encomendadas pelo Ministério da Saúde. Foi uma das responsáveis pelo dispositivo clínico do Grupo de Acolhimento da Clínica Psicológica do Instituto do SEDES, lecionou curso de extensão sobre medicalização no mesmo instituto. Entre outros trabalhos, transcreveu e traduziu para o português 12 aulas da British Psychanalytical Society, que é o instituto lá de Londres, e traduziu o livro da Meg Harris Williams, que a Ângela comentou, que é esse livro aqui, acho que dá para ver, né? Que é um livro que eu gosto muito, sobre o desenvolvimento estético, escrito pela Meg Harris. A Meg Harris, acho que a Nina vai poder falar melhor, mas assim, ela é filha da Martha Harris, psicanalista, do Instituto de Londres, e que foi também casada com o Meltzer. Então, eu fico muito curiosa em pensar que alguém pode ficar tão próximo de mentes, né, de alguma forma, através da Meg, de mentes tão brilhantes e pensantes, né? Como a experiência que a Nina teve
no contato com a Meg. E ela também fez a coordenação e a revisão crítica da tradução do livro, que é um livro pela Blucher, é um livro muito importante, que é o Revisitando Inveja e Gratidão, que é daquela série do Comitê de Publicações da IPA. Então, é um livro que eu acredito que muitos devem ter, o Revisitando Inveja e Gratidão. É um livro, assim, muito importante. E também trabalha na clínica, atendendo adolescentes e adultos, né? Então, Nina, é com você. Agora a gente vai curtir aí tudo que você preparou para a gente. Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Gisele. Obrigada, Cibele, Ângela, pelo convite, pelo acolhimento. Deixa eu só fazer um mínimo parêntese da apresentação aí, Gisele. Que você falou que a minha formação é USP, mas eu não fiz psicologia, não foi a minha primeira graduação. Ah, é? Então tá. Mas, enfim, só para registrar. E o que você fez primeiro? Eu fiz economia. Olha, que incrível. Tá, legal. Eu fiz economia. E depois eu fui migrando para psicanálise, né? Mas, bom, agradecer, né, o convite, como eu estava falando agora há pouco para a Gisele, eu estou retomando aí as pesquisas, os estudos, depois de dois puerpérios, né? Então, assim, num assunto que para mim é muito caro, assim, né? Para mim, eu diria, em uma linguagem informal, é o filé mignon da psicanálise, eu gosto muito do estudo da estética, né? E recebi esse convite da Gisele, mas assim, um convite aberto, né, Gisele, assim, para eu falar do que eu quisesse falar, e eu fiquei um tanto pensando, né, o que eu poderia contribuir com vocês, assim, né, se tem que ver com a minha relação com a Meg. Quem não conhece a Meg, acho que a Gisele deu uma... Não sei se está todo mundo familiarizado com essa autora. A Meg, ela foi analisada pelo Meltzer, mais ou menos dos 8 aos 18 anos. Ele era analista dela. E depois ele virou o padrasto dela, né? Depois da morte do pai dela, que era o Roland Harris, que era um poeta, professor, também professor na Tavistock, com a Martha Harris, né? A Martha Harris acho que ela era diretora da psicoterapia infantil da Tavistock, a mãe dela, uma figura interessantíssima, né? Que não se fala muito, mas ela é muito interessante, e que foi analisando, supervisionando do Bion e da Klein, né? A Meg, inclusive, conta as histórias de quando ela era bebê, quando ela era criança, que ela lembra na casa da Klein, assim, né? Enquanto a mãe fazia supervisão, que a mãe levava ela, né? Então, e o pai dela, o Roland Harris, ele foi analisado pelo Bion também, 2 anos antes da morte dele. E depois a Martha acaba casando com o Meltzer, que se torna o padrasto dela, né? Então, tem sangue azul, né, gente? Ela tem uma... E eu pude conhecê-la, né? Assim, não só quando ela veio para o Brasil, que eu a traduzi no evento que ela teve aqui, depois traduzi o livro dela, mas eu fui até Londres, ela me acolheu na casa dela, fiquei 1 semana com ela, tomamos vinho. Ela é uma figura interessantíssima, né? Assim, e ela não é psicanalista, né? Ela é uma artista e uma autora, mas uma estudiosíssima de psicanálise, né? Uma teórica de psicanálise. Ela, inclusive abriu o evento que ela veio aqui no Brasil falando isso, corrigindo uma apresentação dela, falando, eu não sou psicanalista, eu sou analisanda. Ela começa assim, inclusive, né? Mas, enfim, essa é a Meg, né? E ela depois, né, da morte do Meltzer, da Martha, ela cria essa editora, que é a Harris Meltzer Trust, e ela dá continuidade às publicações
da dimensão estética em psicanálise. Assim, o que eu sinto é que ela tem um legado, assim, né, de dar continuidade nessas publicações. Então, recentemente, ela publicou o Counter Dreamers, né, que ela fala do contra-sonho, então ela pede para analistas do mundo inteiro falarem sobre suas clínicas, pensando nesse conceito, enfim. Ela deu esse legado estético. Vamos voltar aqui. Então, quando a Gisele me convidou, eu fiquei pensando assim, o que será que vocês queriam ouvir, né? Assim, sobre o livro, sobre o conteúdo do livro, sobre a experiência da tradução, sobre a minha experiência com a Meg. E conversando um pouco com a Gisele, ela falou, Nina, eu acho que seria legal você poder circunscrever um pouco essa coisa, o que é essa coisa da estética, né? Assim, que talvez isso fosse interessante para a conversa, né? Então, eu tentei um pouco pegar por aí, né? E pegar um pouco por aí e depois tentar trazer um pouco mais da Meg do livro. Mas a gente tem pouco tempo, assim, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aliás, queria até saber de vocês quanto tempo temos de fala. Eu acho que eu esqueci de perguntar isso para vocês. Até mais ou menos 1 hora. Tá. Não, agora, por exemplo, desde 17 até umas 11h15, tá? Então, umas 11h15, tá bom. Então, vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Eu não sei quantos bionianos, se é que a gente pode chamar bionianos, né? Mas, assim, quão familiarizados com a teoria de Bion, o pessoal que está aqui hoje né? Se eu votar... Olha, a Cristiane está aqui, do grupo de estudos, do Júlio. Que bom. Então, eu vou falar conceitos bionianos, porque a Meg trabalha, toda a linguagem do livro, ela é baseada nos conceitos de Bion e Meltzer, né? Então, eu vou usar esse vocabulário, né? Quem não tiver tão familiarizado com isso, eu acho que vai escutando, sonhando junto um pouco. Eu tentei fazer, nesse primeiro momento aqui, uma amarração de alguns conceitos principais, né? Num enredozinho, eu vou falando assim, amarrando alguns conceitinhos que vão só ficar como pequenas pinceladas, né? Para um convite, que a Meg pode fazer isso de uma forma muito melhor, né? O próprio Bion e Meltzer, né? Então, enquanto eu estiver falando aqui, vocês vão escutar verdade como experiência emocional, mentira, calcificação, desenvolvimento da mente, evolução, símbolo, realidade última, de gestão de conhecimento, vértices do conhecimento, turbulência, conflito estético, né? Então, isso vai aparecendo, mas sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu tentei meio que fazer uma caminha teórica para a gente começar a conversar, né? Talvez em alguns momentos fique um pouco truncado, assim, porque a Meg, o livro não é linear, gente. O livro é cada vez que... Igual é um poema. Você lê, aquilo te toca de um jeito. Depois, quando você lê de novo, você já está diferente, a coisa te toca de outro jeito. E ela vai amarrando os conceitos, não é de forma linear. Eu fiz um esforço de tentar construir um enredozinho aqui para a gente entender mais ou menos da onde ela está partindo, tá bom? E aí eu convido vocês para a gente pensar a partir de uma pergunta que né, nós analistas, que eu acho que aqui quase todo mundo é analista, ou analisando, né? Que sofrimento é esse que a gente acolhe em análise?
o último encontro foi com o Sandler, né? Que eu não pude participar, mas eu assisti depois. Sandler, que inclusive foi o editor-chefe quando eu estava traduzindo a Meg. E ele falou de um personagem da literatura francesa, o Lupin, né? Não sei se vocês lembram disso. Que ele falou, assim, desse personagem que usava disfarces, né? Então, como uma metáfora desse paciente que chega disfarçado, né? Que esse sofrimento que a gente acolhe pode ser entendido como alguém que está longe de um saber de si, né? E que ele carrega muitas mentiras ali calcificadas, né? Alguém que está longe de uma própria verdade. Aliás, corrigindo, desalinhado a essa verdade, né? A gente pode pensar que alguém que está numa repetição, que não está podendo elaborar experiências novas, ter ideias novas, né? Que não está podendo criar, que de alguma forma essa mente está enterrada no seu desenvolvimento. Que a gente acredita que não acontece de forma automática, né? E como é que o processo de análise poderia ajudar nisso? Pergunto eu. Né? O que acontece ali nesse encontro entre analista e analisando que poderia ajudar essa mente a se desenvolver? É uma pergunta difícil, né? Supomos nós, né, que eu digo nós que acreditamos na capacidade de desenvolvimento da mente. Esse é o nós, né, que eu estou falando. Que o método psicanalítico, ele tenha que promover isso, né? Ele tem que estar orientado nessa direção. Se ele não tiver, a gente, como dizia Bion, a gente está passeando no bosque, colhendo flores, longe de encontrar essa bela adormecida, como dizia Bion. Essa é uma citação que eu acho que talvez valha a pena, que é a primeira citação do livro da Meg, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, que é uma citação do Bion, né, que ele fala da diferença entre o falar sobre psicanálise e o ser psicanálise. Vou ler rapidinho, porque eu acho que vale a pena, é uma boa provocação. Estamos tão familiarizados com as teorias psicanalíticas que tendemos a esquecer os pontos básicos. Tanto é assim que é difícil dizer quais são os pontos fundamentais. Livres associações. Às vezes ouvimos falar da análise de tal maneira que nós pensamos: como é maravilhoso o tempo que nós todos estamos tendo, vagando entre as ervas daninhas, arrancando as flores selvagens e bonitas, admirando as silvas, os arbustos, não chegando nem perto de perturbar o sono da bela adormecida, a sabedoria que está dormindo em algum lugar do bosque. Essa bela adormecida, que depois eu posso falar, inclusive, é essa aqui da capa, ó, que é uma obra da Meg, depois eu conto dessa capa. Ela vai aparecendo no livro todo. Então, essa seria a diferença entre a gente estar falando sobre psicanálise e sendo a psicanálise, né? Então, o meio pelo qual a experiência analítica poderia promover isso, e é para muito além dessa coisa de reorganizar experiências passadas num processo secundário, né? Tem que ver com a possibilidade do analisando viver situações emocionais novas, né? E conflitivas. E que, com a ajuda do analista, podendo digerir aquilo, formar novos símbolos, por meio de uma função alfa, num processo complexo, que expande a sua mente, e que o sujeito vai poder caminhar nesse espiral de evolução, né? Que seria o aprender da psicanálise no encontro analítico, termos bionianos aí, né?
A gente fala tanto de simbolizar, né? O que é mesmo o símbolo? O que é isso? Né? Então, se a gente tem que simbolizar ali no encontro analítico, formar símbolo, buscar significados para essas experiências emocionais, o que é isso, né? O que é isso? O que é esse símbolo que melhora as capacidades do aparelho mental, que contém um prenúncio para o próximo estágio de desenvolvimento, né? Tem uma parte do livro que eu não vou conseguir falar aqui, mas que é muito interessante, que ela vai fazendo uma recuperação, assim, de alguns filósofos, e que ela fala que a resposta do que nos diferencia dos animais está bem aí, né? Na capacidade do homem criar símbolos, né? E a origem da psicanálise, ela está nessa preocupação com essa característica do homem, enquanto criador de símbolos, né? Daí tem os filósofos que discutem isso, Cassirer, Whitehead, o Wittgenstein, a Langer, né? E o Monecaer, que vai fazer o link disso tudo com a psicanálise, que é inclusive a Meg o conheceu também, entra aí para o sangue azul, né? Então, a gente tem essa característica, né, do animal que cria ferramentas, mas também o que cria símbolos. E que a nossa linguagem, ela não é da ordem da invenção, ela é da ordem da inspiração, da criação de símbolos. Né? Não é dos signos, é dos símbolos. Né? E esse conhecimento que a gente assimila através dos nossos sentidos, distante da manipulação consciente, ele mantém os vínculos com essas origens animais, ao mesmo tempo que ele tem uma orientação platônica a formas mais evoluídas de conhecimento. E aí que entra essa dimensão de uma realidade além, o Odd, Bion, essa realidade única, última, inefável, que a gente nunca alcança, né? Então, a gente está nesse paradigma. Que aqui estamos com o Eduardo Lara, meu amigo filósofo, não vou entrar nessa seara, mas eu estou circunscrevendo um pouco ela, porque essa é uma discussão que eu acho muito interessante, mas sigamos. Então, para o Coleridge, uma ideia, ela só pode ser conhecida por meio de um símbolo. O símbolo é essa versão particular dessa realidade além, que independe de nós, e que a gente não pode efetivamente alcançar, só pode estar alinhada a ela. Ela é uma forma, o símbolo, ele é uma forma que não é equivalente à realidade, ele contém ela, ele a contém, né? E é uma forma particular, para ser genuíno tem que ser particular, né? Tem que ser uma imagem particular. Que a nossa mente ela é capaz de fazer para dar continência para essa ideia com I maiúsculo, essa ideia com I maiúsculo, porque ela faz referência a essa ideia inatingível, né? De uma realidade além. E que ela é traduzida de uma forma sensuosa pela nossa mente na forma de um símbolo. Né? E aí aqui a Meg, ela usa também os poemas do pai, né? O Roland Harris, e ela pegou uma frase de um dos poemas dele que ele fala que o símbolo tem que ver com o nosso esforço para falar do sentido interior das coisas. Então, para o Bion, essa apreensão simbólica da realidade, quando ela acontece, ela é feita por meio dos nossos sentidos, como eu disse aqui, mas ele tem um jeito especial, né? Que tem que ver com os 3 vértices do conhecimento, o artístico, o científico e o religioso, de uma forma que eles estejam operando conectados por uma tensão. É tipo um estado cognitivo de apreensão dessa realidade, em que esses modos de apreensão estejam funcionando conjuntamente. E se a gente perde essa tensão
e a gente opera só por um vértice, a gente está se aproximando mais de uma mentira do que de uma verdade emocional, de capturar algo, né? O Meltzer até tem essa provocação do Freud, que em alguns momentos ele era o neurofisiologista lá, o neurocientista, só no vértice científico, em alguns momentos ele tinha essa abertura de pensar artisticamente e apreender algo além. Por isso, a gente diz, né, que eu fiz a provocação lá, né, no convite para esse evento. E quando o Bion, ele reconhece e ele dá a devida importância para o fato de que o conhecimento científico da mente é limitado, e não é que a combinação dos outros, assim, a gente conseguiria atingir a coisa, né? Mas, assim, ele inaugura o campo da estética em psicanálise, né? Lembrando que a estética pode ser considerada como uma forma de aquisição de conhecimento, né? Que conhecimento, gente, né? Do que nós estamos falando? Conhecimento do quê? É conhecimento desse mundo desconhecido, com D maiúsculo, né? No qual nós somos lançados no nascimento, né? Ou até antes dele, se a gente considerar uma mente primordial. Esse desconhecido que nos coloca em conflito o tempo todo, porque a gente não tem aparelho mental para processá-lo, para digeri-lo. A gente vai dando conta da forma com que a gente pode, literalmente forma com que a gente pode, né? Esse desconhecido, ele primordialmente, ele é representado pela seio mãe mundo, né? Então, para o Meltzer, o primeiro encontro do bebê com essa mãe mundo seio, ele causa um impacto estético de beleza e de terror. Beleza pela percepção da beleza do mundo e terror pela fragilidade diante dele. E também curiosidade, né? Porque há um mistério do interior do corpo dessa mãe misteriosa. O Tato, quando eu tô dando mamar para ele fica enfiando o dedo dentro da minha boca, assim. Ele quer enfiar o dedo... né, assim, que é essa mãe, né? Que é esse mundo? E essa curiosidade, né? Esse instinto epistemofílico, né? Que isso, essa sede por conhecer, que é tão forte quanto a sede pelo leite, né? Então, no conflito estético, que é um dos conceitos centrais desse livro, é o objeto mãe presente que vai causar dor, não o ausente. É o objeto mãe presente, porque pelo fato de que ela não pode ser conhecida, e ela não pode ser possuída. Tal como a verdade última, como a ideia com I maiúsculo. A ideia subjacente, que se diz, né? Então, nesse momento do nascimento, na entrada da vida, a gente tem essa apreensão original da beleza do mundo. A primeira apreensão de forma sensuosa deste desconhecido, com letra maiúscula. O psicossoma infantil, ele teria, então, aí, uma primeira resposta, uma primeira reação à beleza desse mundo mãe. Uma versão primeira, particular, que vai servir como um prototipo para as explorações mentais subsequentes. Então, a dinâmica que se seguiria é de que o bebê imagina criativamente o interior da mãe, e a mãe recebe e povoa esteticamente o mundo interno da criança. E é via essa reciprocidade estética com o objeto mãe, entre a mente infantil
e os seus objetos internos, que o self do bebê, ele encontra força para escolher ir na direção do descobrir, do conhecer essa ideia desconhecida, ao invés de matar essa ideia, em busca de uma sensação de segurança, que consistiria naquilo que o Meltzer chamou depois de clausura. O claustro, né? Então, esse seria o conflito estético inicial do Meltzer, né? Eu acho importante lembrar que nada seria pré-determinado. Eu preciso lembrar disso, né? Porque, assim, os objetos internos, eles estão em constante evolução, né? Mas esse seria o conflito estético inicial. Agora, vou saindo do mundo dos bebês um pouco e voltando para o mundo dos bebês no consultório, assim, né? Então, na prática da psicanálise, a gente pensa que essa reciprocidade estética, a gente pensa essa reciprocidade na conversa e colaboração entre os objetos internos do analista e do analisando, nesse processo transferencial, né? A gente segue a vida diante desse desconhecido, né? E a nova ideia, né? Que o Bion chama de a nova ideia, ela está sempre no horizonte de qualquer sessão analítica, né? Por isso que ele fala lá, não sei se eu falei isso aqui em algum momento, mas assim, que tem duas pessoas ali, tem que se tá tudo bem, tá errado, você tem que estar assustado, porque tem duas mentes diante de um desconhecido. Se tá tudo certo, tudo muito calmo, é porque a gente está em outro campo, está num campo de um conhecido, porque o desconhecido, ele é perturbador. Ele é temido, né? E a gente se protege defensivamente com mentiras, né? A fim de nos livrar dessas ansiedades catastróficas que o novo promove. Esse incômodo horrível do não saber. Falei mentira que a gente pensa naquela pessoa que chega no nosso consultório também, que tá, né, mentindo. Mas o lance é que é somente por meio desse conflito entre essas forças de desenvolvimento e de antidesenvolvimento, que é de querer descobrir e ir além, e de se refugiar e de negar, que a mente pode simbolizar e expandir. Então, se o objetivo moderno da psicanálise é apresentar o paciente a si mesmo, como o Bion fala, e ativar esses conflitos emocionais que irão definir o crescimento da mente em movimento, então o encontro analítico tem que, de alguma forma, fornecer esses encontros estéticos. Não é? E aqui a gente está num campo de que a frustração do desenvolvimento, ela está quando a gente perde esse contato estético, mas eu vou chegar lá, não vou adiantar. Então, no modelo de mente que o Bion e o Meltzer, do Bion e Meltzer, que a Meg trabalha, essa verdade como experiência emocional, ela é apreendida no encontro analítico, com toda a alegria e temor que estiverem ali. E ela acontece através de um diálogo entre mentes, por meio de uma conversa entre objetos internos do analista e do analisando. Esse diálogo é o próprio objeto estético. Então, tem essa turbulência gerada pelo encontro de mentes, que a princípio você não sabe o que é, e que você busca um continente para o significado dela. E você precisa suportar essa turbulência para que um padrão possa aparecer, né? E essa tolerância necessária é o que o Keats chamou de capacidade negativa, que é essa capacidade de você suportar não saber e não rapidamente seguir essa tendência defensiva de preencher os vazios e silêncios com significados racionais e pseudosímbolos. Entuchar, né, o paciente.
eu não sei para vocês, isso faz muito sentido na minha clínica, né? Eu, muitas vezes, inclusive, eu me sinto entuchada de teoria, muitas vezes, né? De tentativas de articular racionalmente, né? Assim, talvez capturada por esse desejo de responder às demandas do paciente, ou até de um ideal de analista, né? E que isso me distancia muito do paciente, que no final nada acontece, né? Isso que eu estou dizendo agora, que é esse trabalhar com o único vértice do conhecimento que o Bion fala, né? Que nos aproximaria de uma mentira, né? Que eu gosto muito da metáfora que ele usa da visão trompe-l'œil, não sei como fala exatamente essa expressão, que ela é uma técnica artística de truques de perspectiva, sabe aquelas geralmente são escadas, tem uma, assim, de que você cria uma ilusão ótica que faz com que formas que têm 2 dimensões aparentem que têm 3 dimensões, né? Essa expressão significa engana o olho. Ela é muito usada na pintura e na arquitetura. Então, outro caminho possível, que não esse, que é o que nós buscamos, é via esse processo complexo da função alfa, né? Em que a gente consegue, em que os sentimentos podem ser transformados em símbolos, né? Então, a gente está falando de uma mente poder digerir as suas emoções, né? E que esse padrão ele vai surgir de uma forma que é apreendida intuitivamente, na forma de uma imagem onírica, que é o sonho do analista, e que vai conter, não ser, vai conter o significado refletido da experiência emocional do paciente, que é o que a Meg chamou de contra-sonho. Então, aqui a gente já está imerso no campo das qualidades estéticas da transferência e da contra-transferência, né? A gente usa como ferramenta a nossa intuição, ou não, né? E é exatamente aqui que a psicanálise se aproxima da arte, pois os poetas e artistas também trabalham com a inspiração. E aqui a Meg até fala, ela faz um adendo, assim, de que isso foi muito mal aceito, e ainda é, assim, né? Quase como se isso fosse uma licença poética para uma espécie de análise selvagem, assim, né? De um jeito que a gente tem quase que pedir desculpas por essa dimensão subjetiva da coisa, né? Mas vou falar disso também um pouquinho depois. Então, assim, quando eu penso na minha clínica, e eu convido vocês a pensar na clínica de vocês, né? Assim, eu consigo localizar os momentos em que esse padrão surge. Eles não são tão frequentes assim, e até raros. Mas que você percebe a reverberação dele no paciente. Agora, para que isso aconteça, enfim, mistério, né? Mas o Bion diz que a gente precisa estar nesse estado de reverie, né? Que não é nada fácil, que é renunciar ao desejo, à memória, estar concentrado na experiência presente, né? Deixar de lado esse desejo de ajudar, de curar, de responder às demandas do outro, tolerar essa turbulência emocional de não saber, de querer impor soluções falsas, onipotentes e prematuras para qualquer problema, né? Então, o analista ele teria que colocar de lado esse conhecimento que ele tem do paciente, das teorias psicanalíticas, e permitir se tornar-se um artista, ao invés de um cientista, nas palavras do Bion. Ele não busca pelo conhecimento, ele espera a inspiração. Provocativo, né?
Então, aí a gente já está pensando sobre esse estado nosso ali, né? Assim. Então, o que é esse pensar estético, né? Esse pensar por si mesmo no modelo estético da mente. Ele é pensar com um objeto interno. Esse objeto interno que é fonte de pensamento, de criatividade, de imaginação, que ele apreende antes do self. Enfim, tudo isso vai tornando claro por que o processo de pensar, a simbolização de uma nova ideia, e tem uma organização estética, e por que o encontro analítico é um processo estético. A gente está no campo da arte dentro do consultório, na medida em que a gente acredita que em algum momento é possível aprender uma verdade ali, verdade que é polêmica, né? Que o paciente jaz escondida, esperando por ser reconhecida, a bela adormecida. Né? E aqui eu acho que cabe uma pausa para nós da escola inglesa, a gente recebe frequentemente uma crítica, que eu acho que é muito bem fundamentada, né? Que para nós analistas que trabalhamos com a contratransferência, né? Assim, o que nos impede da gente atuar na contratransferência, né? Impondo uma verdade que é inestética, né? Goela abaixo do paciente. Isso não só é possível, como acontece muito, né? E é exatamente o contrário do que nós estamos falando aqui. Então, aí eu acho que entra uma coisa da congruência, sabe? Da ressonância. Porque o processo psicanalítico, como um objeto estético, ele apresenta a ideia em um símbolo, tanto para o analista como para o analisando. Ele é o resultado de uma adequação da atenção do analista com a cooperatividade do paciente, e há de se ter uma congruência nisso, uma congruência simbólica com o objeto estético. O sonho do paciente e o contra-sonho do analista tem que ter uma ressonância. A gente pode até almejar uma independência de pensamento em relação ao analisando, né? Mas no campo do domínio estético, isso é uma ilusão, né? Como diz o Bion, pensar é doloroso, porque isso mexe com a reestruturação psíquica causada na mudança catastrófica, que se exige de ambos, analista analisando, nessa identificação mútua que eles têm com o ó. Enfim, finalizando essa primeira parte aqui, que eu acho que aqui tem uma coisa muito interessante, que é assim, o sucesso da análise não teria que ver, então, com o alívio de sintomas ou a adaptabilidade social, e nem tão somente com a formação de símbolos, mas teria que ver com um tipo de aprendizagem do paciente via identificação com a forma que o analista pensa sobre ele, que é via inspiração. Opa! Tudo bem, Leda? Tudo bem, não tem problema. Desculpa, gente. A Leda, que limpa aqui o consultório sábado, ela não sabia que eu estava aqui. Olha, ela entrou na hora, né? Vou até repetir essa frase. Foi na hora da ideia. Então, vamos lá. O sucesso da análise, né? Ele tem que ver com esse tipo de aprendizagem que o paciente, via identificação, com a forma que o analista pensa sobre ele, que é via inspiração. O paciente introjeta a capacidade de aprender a partir da experiência do analista. Assim como o bebê identifica-se com o processo de inspiração da mãe e introjeta esse modo artístico de cognição. Assim, agora de novo pausa para a clínica, né? Assim, eu identifico isso, pacientes que já estão comigo há um tempo, não todos, claro, que a gente conseguiu evoluir em análise, como eles vão, às vezes, na própria fala deles, se fazendo perguntas
que são as perguntas que eu faria para ele, que eu estou fazendo para ele aqui dentro da minha cabeça. E ele mesmo vai fazendo e vai respondendo, né? Como se ele tivesse introjetado um jeito de pensar, de se questionar ali, do encontro analítico. Ou quando a gente entra de férias, né? E aí o paciente chega e fala assim, não, eu conversei com vocês, bati uma papo, assim, porque você me falou isso, e... Então, isso que é objeto interno, né? A Martha Harris, que é a mãe da Meg, ela tem essa provocação, quando ela fala assim, ainda é um mistério, como é que uma coisa que acontece do lado de fora entra para dentro, né? Vira um objeto interno. Que a gente ainda não sabe como é que isso acontece, né? É um mistério. Se alguém souber, adoraria. Deixa eu beber uma aguinha. Então, a gente estava falando do sucesso da análise, né? Então, esses objetos internos, como eles estão em constante evolução, o sujeito vai poder seguir a autoanálise dele, desde que ele se mantenha conectado com aquilo que a Meg chamou de raízes que alimentam a mente. Eu acho tão bonita essa expressão. Porque estar conectado com essa experiência estética é estar conectado com essas raízes que alimentam a mente. Então, assim, não se trata de você encontrar verdades estáticas sobre você ali, né? Mas de estar sempre em contato com essa busca do sentido interior das coisas, né? Essa busca por símbolos que vão abrir caminhos e possibilitar o próximo passo de uma cognição, de um pensamento, né? E o analista tem que facilitar essa reconexão. Isso que a gente chamar o método psicanalítico como objeto estético, né? E aqui, então, nessa perspectiva, o desenvolvimento psíquico frustrado, ele pode ser compreendido como justamente o fracasso emocional de manter esse contato estético. Bom, meu Deus, tem... Tá tranquilo, tá tranquilo. Até aqui, eu quis, assim, um pouco engajar, eu falei de teorias, né? Teorias. Eu também quis engajar vocês, porque esse assunto desse livro pode nos interessar, enquanto analistas, né? Tentei articular um enredo, mostrando um pouco da teoria da Meg, onde a Meg se apoia. Mas ela vai falando disso tudo no livro dela de uma forma muito melhor do que eu, e usando metáforas poéticas incríveis para a descrição dessa realidade psíquica, né? Um texto vivo, estético, podem acreditar. Mas eu deixei esse último fio ali do conceito de inspiração, né? Quando eu falei da gente trabalhar com a inspiração, para costurar com esse segundo momento aqui que eu quero falar com vocês, que diz respeito de como é que a Meg, como é que ela acha que os poetas podem nos ajudar. Nós temos uma poeta aqui, a Malena Calisto, com a gente. Né, Malena? Então, a Meg, ela propõe uma conversa entre poesia e psicanálise. Ela vai costurar o encontro onírico psicanalítico e relacionar ele com outras formas de respostas estéticas, poemas,
passagens de apreciação de arte, a filosofia do desenho de modelo vivo, que ela faz uma metáfora do método psicanalítico com o desenhar modelo vivo, que não vai dar tempo de eu entrar aqui, mas que é muito interessante, né? Enfim, esse modelo que a gente está trabalhando de mente, do Bion e Meltzer, ele é aberto a outros modos artísticos de saber, né? Desde que esses modos tenham que ver com um diálogo interno do self com os objetos internos, em resposta a um objeto estético, né? Então, ou seja, essa inspiração que acontece ali no encontro entre mentes e na conversa entre os objetos internos, do analista e do analisando, também acontece entre o poeta e, na terminologia poética, a musa interna. A inspiração, como descrevem os poetas, é um processo em que a mente é nutrida pelos objetos internos. Então, para Meg, a gente tem nas nossas mãos, às nossas mãos, um tesouro milenar a ser explorado, né? E incluído no pensamento psicanalítico, porque ela entende que a poesia carrega séculos de experiência em simbolizar questões de mente para mente e revelações do tipo que a gente chama autoanalíticas. E poder reconhecer e se alimentar desse conteúdo simbólico, metabolizado por grandes poetas, pode ajudar a direcionar a atenção do espírito poético que existe dentro da própria psicanálise e melhorar o desempenho da psicanálise. Então, assim, articular com as formas literárias aumentaria o vocabulário disponível que a psicanálise tem para descrever a realidade psíquica. Que vamos combinar, gente, nosso vocabulário é muito ruim. A gente fica falando de objeto, né? A gente, assim, assim, por meio de metáforas artísticas, assim, que eu acho que não tem como eu trazer isso para vocês, só vocês podendo ler, né, o livro. A Meg, ela vai colorindo e dando um repertório imagético para essa experiência que nós psicanalistas, a gente só mal conseguimos chamar de inspiração, né? A gente fica com medo de falar. E para mim, foram imagens que me fizeram muito sentido quando eu penso no meu estado emocional na clínica, né? Que ressoam em mim. Então, ela vai ampliando os modos de se falar sobre essa experiência indizível, né? Por isso que é um livro a ser experimentado, que eu falei lá na frente, lá no começo com vocês, né? É como uma poesia que você lê e aquilo produz, assim, né? Você fala, é isso, sabe? Se trata disso, assim, tem aquela ressonância, né? Deixa eu ver para onde eu vou aqui agora. Então, para ela, na poesia, a ideia do belo de Meltzer, ela torna-se manifesta, em que nela os aspectos artísticos, apaixonados e científicos da personalidade tornam-se um só. É quase como se a gente estivesse vendo os poetas como uma função alfa da humanidade, com seus modelos estéticos e significativos sobre a inspiração, podendo funcionar para a gente como um seio pensante do Bion, ou como a mãe no seu estado de reverie, podendo digerir mentalmente o medo da morte, devolver para a criança o conceito de mudança catastrófica de uma forma palatável e esperançosa. Ousada essa ideia, né, gente? Então, o universo da formação de símbolos é, portanto, o domínio do objeto estético. Se o processo é psicanalítico ou poético, ou qualquer outra situação relativa a aprender a partir da experiência, seja qual for o caso, a gente está falando de uma resposta a uma pressão de uma realidade além e exterior
a nossa individualidade. E assim, aqui ela fala, né, de que acho que eu vou citar ela aqui, tá? Aspas. A atividade que é psicanálise, que Bion fala que é psicanálise, né, tem o propósito de revelar essa imagem verdadeira do mundo interior, na qual o conhecimento do mundo externo também é baseado, ao facilitar a formação de símbolos e o pensar. É um processo íntimo entre duas pessoas, mas, como sempre, os poetas têm sido os mais aptos para evocar imagens verdadeiras do mundo interior em nome de todos. Por isso, são capazes de dar distinção aos pontos chaves do conflito estético e da mudança catastrófica. As imagens são idiosincráticas e individuais, tal como necessário precisam ser para serem autênticas, mas mesmo que elas tenham uma aplicação universal. Né? Assim, o que tem no Shakespeare, né, que continua fazendo sentido ao longo de tantas gerações? Uma pergunta, né? Agora, sim, é claro, a gente estamos aqui babando ovo para os poetas, mas, assim, é claro que há uma clausura no campo da poesia como em qualquer outro. E um poeta que perdeu o contato com a sua fonte de inspiração pode perfeitamente parecer um poeta de verdade na vida social e profissional e produzir formas que perfeitamente pareçam poesia, a visão trompe-l'œil lá de Bion, mas que é falso para sua musa interna, né? Que esses são os falsos líricos, grandes adoradores de si mesmos, nas palavras do Keats. Né? Então, a gente também pode pensar falsos líricos chegando no consultório, né? E aí ela fala assim, que o teste fundamental da inspiração é que o poeta não deve sucumbir à tentação de mudar a forma das palavras que se apresentam à sua mente. E que a inspiração, ela é responsável pela integridade estética de um poeta ou pela solidez de caráter de um indivíduo. Ela é a sustentação de uma pessoa ou de um poema. Bom, tempo aqui. Essa ideia do contrassonho, né, que descreve o que acontece ali na sessão analítica, ela também é semelhante quando você lê um bom livro ou um poema, né, que sugere um diálogo entre duas pessoas. Você está conversando com essa pessoa quando você lê ela, né? Mas é uma conversa de objetos internos. Você está ali em contato com a mente do autor. Tem duas mentes ali, né? E cada vez que você volta a ler aquele livro, você está reconstruindo um sonho daquilo. Você pode ter muitos diálogos com o autor e ir construindo, né? Pensar com a obra e não sobre ela, pensar com ela, né? E a gente pode ler livro, pessoa, pintura e poesia, né? E não é fácil fazer isso, mas se a gente encontrar alguma forma de acesso, de ler esses grandes, eles nos ajudariam nas nossas autoanálises, exatamente como ajudaram outros no passado, né? E aí eu falo aqui que eu mesmo tive muitos diálogos de objetos internos com a Meg, traduzindo esse livro, né? Tive diálogos externos também, assim, né? Mas porque quando você traduz, você tem um diálogo muito particular, né? Assim, você se dá um tempo diferenciado em cada palavra, né? Nos múltiplos significados, assim. Através da língua, você entra em contato com uma forma muito profunda do livro, né?
Para você traduzir aquilo, você tem que entender aquilo de uma forma sensuosa, né? E isso era muito difícil para mim, inclusive no começo. Não sei se vale a pena entrar nessa seara, mas assim, de me autorizar a colocar nesse diálogo, né? Eu ficava tentando manter uma distância, assim, que poderia atrapalhar o significado se eu me envolvesse ali, né? Mas era o contrário, eu tinha que me colocar ali, né? Os meus sentimentos, o meu entendimento, né? Eu tive que sentir as palavras. E a tradução gerou em mim movimentos na análise, sonhos, né? Foi uma grande jornada de 3 anos. Que a Meg usa a referência do Milton, de Keats, de Emily Bronte. Assim, eu não vou nem contar que ela tem o capítulo 4, que ela pega as odes do Keats. Gente, é uma brisa. Então, cada ode, ela vai tentando... Ela põe o Keats no divã, assim, né? A partir da análise da dicção poética que ele faz, das odes dele, né? E ela fala, olha, agora aqui ele está sobre o vértice científico, aqui, olha só, olha o vértice artístico funcionando aqui, né? E vai acompanhando essa evolução simbólica na poesia do Keats, né? Até que ela chega no Fall of Hyperion, né? Que é o último escrito dele, um pouco antes de morrer, que é quando ela fala que ele finalmente consegue deixar as inversões newtonianas, que são as regrinhas, né, assim, e pode fazer um poema sonho, né? Então, é um livro para ser vivido, gente, não é um livro para ser um convite para vocês, né? Eu até falei um pouco sobre isso no dia do lançamento do livro, né? Eu tentei fazer um paralelo de a psicanálise é uma ciência ou arte, que é um dos capítulos da Meg, com a tradução é uma ciência ou arte. Eu desenvolvi um pouco isso, mas não vou fazer isso aqui hoje, né? Então, eu vou finalizar aqui minha fala, porque eu acho que senão nós não temos tempo de trocar, de tentar, de eu escutar um pouco como é que isso chegou para vocês. Eu gosto muito dessa coisa que a Meg fala, que não é ela que diz, foi o Bion, né? Sobre combinar os conceitos com as intuições, né? O Bion, acho que ele fala isso quando ele fala dos conceitos do Kant combinados com a intuição dele. Ele pega os conceitos do Kant combinados com a intuição dele para tentar dizer o que ele quer dizer, né? Tem uma outra passagem que eu encontrei do Meltzer também, que ele narra o sonho de uma paciente e que ele diz que era ela tentando processar os conceitos. Era uma estudante de psicanálise, que ela estava aprendendo com a intuição dela, né? Assim, construindo algo que fazia sentido para ela, né? E a Meg me disse, né, que esse livro, numa conversa que eu tive com ela, acho que ela fala isso no livro também, né? Que é uma coletânea de reações estéticas que ela teve em relação a autores incríveis com quem ela pôde se encontrar, né? Porque ela é uma família, assim, muito culta, né? Assim, o pai, a mãe, ela, né? E ela estava tentando juntar os conceitos de Bion e Meltzer, figuras tão importantes na vida dela, né? Com as intuições dela, para tentar se aproximar daquilo que ela queria dizer. Da própria voz dela, penso eu, né? E que, por exemplo, na jornada estética da tradução, foi bem importante para eu reencontrar essa minha voz, né? E me pôr novamente em contato com as raízes que alimentam a minha mente. Não só a tradução, né? Isso é
uma busca, né? Então, de novo, né, falando um pouco da capa, ó, essa seria, né? Lembra da provocação inicial? Do que a gente está fazendo? Se a gente está passeando no bosque, né? Ou se a gente está em contato, está na busca, né? E aí a Meg que me contou isso, não está no livro. Esse aqui é um desenho dela, né? Um desenho de modelo vivo que ela fez, mas que ela fez depois de uma... É serigrafia, gente? Aquele... Você faz uma impressão, né? Você faz o desenho numa prancha, né? Um desenho que você faz um risco, né? Que você consegue sentir. E depois você passa a tinta em cima e faz a impressão, né? Ela disse que pegou esse desenho de modelo vivo e transpôs, porque acho que era um evento com cegos e precisava ser uma coisa que fosse sentida, né? E aí ela pega o desenho dela e faz isso. E que aqui são as montanhas inglesas, né? Que ela tem muita familiaridade, que ela ia muito com a mãe dela. E que na Inglaterra tem uma coisa que eu não sabia, que chama as Chalk Hills. Se vocês colocarem no Google e ver as imagens, são umas montanhas assim que tem uns desenhos que eles fazem com giz bem grandes assim na montanha, sabe? Dá até aquela impressão geralmente tem cavalos assim que dá uma sensação de antigo, sabe aqueles desenhos dos bisões nas cavernas antigas assim? Então ela colocou aqui a Bela Adormecida, né, remetendo com essa característica de antiguidade, né, esperando para ser encontrada. Gente, eu acho que é isso, mais ou menos, que eu preparei para falar aqui com vocês. Vou parar de falar para a gente poder conversar. Agradecemos, então, né? Ficaríamos aqui, Nina, te ouvindo muito mais tempo. Está muito agradável, instigante, né? Então, é muito, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui querendo falar, trocar ideias. Então, vamos abrir, né? As pessoas podem abrir o microfone, perguntar, ou levantar a mãozinha, tá ok? Então, vamos lá. Ou escrever no chat, ok? Também queria agradecer, Nina, a sua fala. Olha, surgiram muitas questões, dá vontade realmente de ficar aqui, porque eu estou com muitas questões. Tempo, né? Mas, não sei, eu posso talvez começar. Eu gostei muito, assim, de algumas coisas que você trouxe, e eu fiquei muito tentada de perguntar, porque eu achei interessante quando você fala da escola inglesa, né? E pensando um pouco na questão do bio, né? Porque parece que a gente está falando, quando você foi falando, como é difícil falar de objeto, como também o próprio bio, ele fala personalidade do analista, mente, porque é um negócio que a gente não sabe que nome dá, como é difícil nomear algo dessa dimensão, né? E eu fiquei com uma ideia, assim, nem sei se cabe aqui, mas parece que realmente eu consegui enxergar algo da escola inglesa ainda, e depois eu fiquei pensando no Bion que vai para Los Angeles e do Bion que volta de Los Angeles, e toda essa diferença, né, de transformação que ele passa. E parece que aqui ainda eu vejo um Bion talvez mais da escola inglesa. Eu achei interessante isso. É só uma curiosidade para colocar aqui, e depois, né, um dia, quem sabe, a gente pode conversar sobre isso e as pessoas também buscar mais sobre isso. Mas eu achei muito interessante tudo, assim, né? E uma coisa que também você fala no livro, e eu e o Carlos, a gente sempre estudando, a gente fica com essa ideia do que é o sensuoso, que tradução é essa, se tem a ver com
sensorial, com sentido, sensuoso, é uma palavra muito diferente, né? Então, se você também pudesse comentar sobre isso. Enfim, teriam muitas coisas, mas né, eu vou deixar aqui também espaço para todos os outros. Será que a gente Porque- abre, todo mundo fala e É. depois eu falo, né? Acho que sim, é legal. Isso. O Fábio, né? Pode abrir o seu microfone, Fábio, por gentileza. Ah, então, quando tu trazes, Nina, essa fala do Bion, né, de que numa situação analítica, na análise em si, ele diz lá, né, que tudo leva a crer que é a mesma coisa, porque é a mesma mobília, é o mesmo consultório, mas está acontecendo uma coisa ali que pode deixar duas pessoas muito aperreadas, digamos assim. Espera-se que o analista não seja o primeiro a sair correndo desse lugar, né? Eu penso que aqui acontece uma situação análoga. Eu não sei se tu fez isso, mas eu me senti um pouco nesse lugar, assim, no desconhecido. E a primeira coisa que me veio foi uma ideia que uma vez eu vi num desses programas evangélicos de TV, e inclusive eu até fui procurar no Google para ver onde era que estava isso, que é uma fala que a pessoa que estava lá pregando dizia que Paulo chegava em um determinado lugar e quando chegava lá tinha altar para vários deuses e um altar para um deus desconhecido, né? E que ele ficou muito impressionado com isso, né? E eu fiquei pensando assim, talvez de algum modo a gente vem há muito tempo com a ideia, não sei de onde, de que tem uma coisa para além daquilo que a gente já consegue entrar em contato agora, né? Esse é um ponto. A outra coisa foi quando tu trouxe essa coisa assim de que, bom, a gente é analista, mas a gente também é analisando. Parece uma coisa muito comum o que eu vou te falar agora e para os colegas também, mas eu achei muito interessante porque assim eu acho que nisso que tu fala, tu me revela uma parte de mim que é assim, ai, por que que a gente privilegia tanto a nossa experiência do vértice do analista, por exemplo, e se a gente pudesse olhar para algumas coisas do vértice do analisando que a gente é, né? Uhum. Bom, e isso foi na tua fala, os estímulos daquilo que tu foi falando. E quando tu disse também sobre as teorias, né, sobre essa, acho que tu usou a expressão entuchada de teorias, tem uma coisa que eu venho dizendo nos últimos tempos, que é assim, a gente está obeso de informação e anoréxico por reflexão, e talvez isso nos tire, né, da trilha, nem da trilha, mas da possibilidade de poder experienciar a experiência de fato. Ficar na experiência, não no sentido de ficar como algo passivo, mas passional, de entrar em contato com, de experimentar. No entanto, o que passa me parece que é uma necessidade de buscar prescrição para se viver uma experiência. E daí eu fiquei pensando, a partir das coisas que tu fala hoje, que assim, e talvez isso seja um equívoco que a gente tenha que pensar, porque tudo aquilo que alguém diz é para ser assim, é para se viver assim, talvez a gente tenha que fazer o contrário, porque experiência me parece que é algo, é uma palavra que nomeia uma coisa contra os ditames de qualquer prescrição, né? Uhum. Então, queria te dizer isso. E muito obrigado pela possibilidade de tu me apresentar uma parte de mim que eu ainda não conhecia. Era isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, será?
Eu gostaria de agradecer, né, pela bela exposição, agradecer aí o pessoal organizador por trazer um tema tão candente, né, que fala da nossa própria análise, vamos dizer. E quando a Nina falou que ela né, vem da economia e ela é mais uma analisanda, né, do que uma psicóloga aí, ou qualquer coisa assim, eu achei interessante, porque também vim da matemática, mas imediatamente senti que deveria fazer história. E fiz história e viajei pelo mundo dos povos e das suas histórias, né? E aí eu gostaria de saber com ela, né, como foi essa passagem dela sair do mundo que parece tão concreto, né, e para buscar esse sentido estético, como também ocorreu comigo ao buscar as manifestações dos povos através da história, né? Eu fiz história na Unesp e aí perceber esse sentido mais estético, mais intuitivo do que aquele mundo abstrato da matemática, que depois também, para fins de vida, acabei fazendo administração de empresa, contabilidade e tudo mais, mas essa questão da análise interior, da intuição de algo que existe na pessoa e que, às vezes, há uma discrepância entre aquele mundo da realidade e o mundo dessa manifestação interior. Eu gostaria de saber como ela fez esse clique, esse insight, né? Teve essa intuição desse momento estético. Agradeço muito, porque foi maravilhosa, e isso ocorre também, né? Como analisanda, tive algumas experiências com analista, e que muitas vezes eu pude enxergar analista ali. E aí, né? Quando um analista, por exemplo, faz uma viagem de férias, como você contou aí, que o seu analisando tem os insights, eu percebi isso na analista, e que ela traz uma linda obra de Madonas nos museus históricos que ela viajou, né, e tal, e eu percebo ali, comprou especificamente uma obra de mães e de Madonas, de Nossa Senhoras, com seus bebês no colo. E ali a manifestação estética, né, daquilo que ela trouxe, na verdade, refletia a relação analista analisando, que éramos eu e ela. Então, eu gostaria de dizer como é que você fez essa passagem, né? Obrigada mesmo. Isso, agora Obrigada. a palavra é sua, Nina. Nossa, quantos caminhos, por onde eu vou, né? Peraí. A discussão do censoso é muito interessante. Eu inventei uma palavra, né? A palavra não existe. Mas eu pedi autorização para a Meg. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Quando eu estava traduzindo o livro, a palavra em inglês é sensuous, né, no original. A tradução para português ou é sensual ou é sensível. Essas são as duas possibilidades, né? Mas eu estava achando que não era nenhuma dessas duas coisas. Porque em inglês tem sensual também e tem sensitive. E tem os sensuals. A gente não tinha um equivalente a esses sensuals. Então, eu fui atrás da origem dessa palavra, né? E aí, descobri que quem tinha cunhado essa palavra, nada menos, tinha sido Milton, né? Que é um grande autor daqui desse livro.
Ele cunhou essa palavra, né? E quando eu fui pensando no significado que tinha, porque a gente falou disso o tempo inteiro aqui, né? Dessa apreensão. Ela não é tátil só dos sentidos, né? Olho, visão, isso aqui, né? E ela o sensual, para a gente, no nosso vocabulário de português, ele está muito carregado com outro significado, né? Que eu acho que tira a atenção. Era como se aquilo ali, o significado que a Meg estava trazendo, pedisse um novo símbolo. Ó, eu falei o novo símbolo, agora estou ousada, não tinha usado desse jeito, mas estivesse pedindo uma outra continência para esse significado, né? E aí eu perguntei para a Meg, mandei um e-mail para ela, falei, Meg, quer ver? Estou pegando aqui a resposta da Meg que eu estou procurando para vocês. Segundo a Meg, o Milton, quando cunhou essa palavra, aí ela me repetiu isso que eu tinha visto, né? Ele quis dar um ênfase ao impacto direto e até primitivo da linguagem poética, que transpassa o entendimento intelectual e evoca um significado via ritmo e sonoridade. Essas foram as palavras da Meg. E aí, eu falei para ela que eu estava pensando em fazer um neologismo. Né? Expliquei a situação e ela falou que fazia todo o sentido. Eu, inclusive, coloco um pouco a fala. Eu tenho não sei se vocês viram, tem um rodapé aí que eu coloco a tradução dela. Eu pedi um pouco a desculpa no sentido que eu não acho que a palavra sensuoso, ela não é muito sensuosa. Mas eu não consegui pensar em outra. Então, esse é o sentido da palavra. E eu acho que é legal isso, Gisele, porque é disso que se trata, que é você poder se apropriar desse lugar, né? De poder sonhar a obra. Senão, se eu fosse pelo meu medo, eu ia colocar um dos dois, sensual ou sensível, ia colocar um rodapé e tocar o barco, né? Mas eu quis fazer essa ousadia aí. Fábio, né? Fábio, que legal te ouvir, Fábio. Olha só, estou feliz já fiquei feliz. Já estava feliz do convite, porque eu já tinha me colocado a estudar, que foi ótimo, que eu falei com a Gisele, já tinha valido a pena antes de começar. E agora ouvir que você pôde construir alguma coisa nova nesse encontro, que coisa mais boa, né? Acho que a gente conseguiu estabelecer o contato estético aqui, né? De produção. É disso que a gente está falando, né? Assim. E essa imagem de um Deus desconhecido, né? Que você fala, do altar para um Deus desconhecido, é uma imagem muito interessante, né? Porque eu não sei se isso pegou vocês, mas assim, que desconhecido, que verdade é essa última, sabe? O que é vértice religioso? O que é isso? Deus? Não, a gente está falando em psicanálise, né? Assim, eu sou ateia, agnóstica. Então, o que é isso? O que é esse desconhecido né? O que é essa ideia que está para além? Eu acho que essa é um motivo para um outro encontro, eu acho. Outro É encontro. interessante, né, você tocar nisso, porque esse místico, né, que o Bion traz não tem nada a ver com religião. E esse é um ponto super importante na obra dele, né? E nós estamos falando do criativo.
Então, É lindo desculpa, isso, né? Não, é lindo. Não, é que o vértice religioso para o Bion, ele tem que ver com essa coisa que está de fora, que está do lado de fora, que é externo. Por isso também é provocativo. Que aí a gente vai para o campo platônico, né? Então tem de fora, mas que está dentro, né? Nina, e se tu me permites, só para dizer que é interessante, porque quando eu estava lendo um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante, que parece que quando o apóstolo Paulo chega nesse lugar, que ele encontra altar para vários deuses e tem o altar do Deus desconhecido, a primeira coisa que ele começa a dizer para as pessoas que estavam lá era assim: olha, queria dizer para vocês que esse altar que vocês preservam, reservam para um Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio agora, e que não sei o que e tal. E na hora eu pensei assim, parece que incomodou muito a Paulo um altar para o Deus desconhecido, então imediatamente ele criou uma possibilidade de apregoar o Deus que ele defendia, porque assim, como assim um altar para um Deus desconhecido? Como é que é, Fábio, Interessante. sustentar? Como é que é sustentar esse altar para um Deus desconhecido? É muito legal essa imagem mesmo, Fábio. Como é que é sustentar isso, né? Sim. E essa abstração de que verdade, que não tem essa verdade, na verdade não tem essa verdade, e é algo, né, dessa imaginação tão importante do ser humano, né? Se a gente não atrapalhar e ajudar, todo mundo, como diz o Bion, tem um analista dentro de si. E que quando a gente está atendendo, a gente também está se analisando. Eu gosto muito dessa imagem dele, né? E que ele também fala, né? Eu fiquei me lembrando quando você falou uma série de coisas do desalinhado, gostei aqui, né? De estar olhando, né? Esse conflito, ativar conflito. Eu fiquei pensando que não é um conflito do passado, como a gente está tradicionalmente acostumado, é ativar um conflito no sentido eu diante do meu desconhecido e do desconhecido, que é o mundo. A ser preenchido, talvez, em alguns momentos, com alguma coisa que eu possa criar, imaginar. Eu acho tão bonito, gostei quando você trouxe isso. É muita coisa que dá vontade de ficar conversando, Nina. Eu não sei, a gente tá no 11h30. Eu tenho tempo para falar da Edna ou a gente encerra aqui? Tem tempo para falar da Edna, para falar da Edna, e o tem mais gente que levantou a mão, o Carlos também levantou a mão, né, Carlos? Oi, boa tarde. Você queria boa falar? tarde, não, bom dia. Bom dia, isso. E aí você já responde, né? Nina, eu sou um leitor meio veterano do Antonino Ferro, e você fala de uma maneira muito, muito legal, você passa essas imagens, essas coisas pré-pensamento, aí, os proto-pensamentos, eles brotam assim, conforme você vai falando, é muito legal. Quando você falou da palavra sensuoso, você auto-explicou ela, né, como ela mesma tendo sensuosidade, eu acho muito legal, porque o sânscrito tem isso, né? Da palavra ter um significado em si, né? Então, eu queria só falar uma coisa bem rápida nesse sentido. Eu também sou professor de matemática, como minha colega que acabou de falar aí, eu ainda atuo, e na matemática a gente tem um problema muito sério, porque fica tentando achar sentido em tudo. Se você não dá um sentido para aquilo que você está falando, parece que a aula não funcionou, não foi planejada, como se a vida tivesse que ter sentido em tudo. Tal. Então, e aí a gente tem discutido muito sobre isso, porque, por conta até dessa pandemia, toda essa confusão que aconteceu, né? Como é que a gente faz, então, para garantir que os alunos estão aprendendo? Portanto, como é que a gente faz para avaliar? E parece que está virando um consenso, está crescendo bem rápido a ideia de que a melhor forma de avaliar talvez seja, de fato, a partir de perceber o quanto que um aluno consegue fazer de perguntas sobre aquilo que você está tentando ensinar. Então, ao invés de você tentar ficar avaliando ele pelo que você ensinou, para ver se ele sabe responder o que você ensinou,
Você avalia pela capacidade dele de fazer perguntas novas sobre aquilo que você tentou ensinar. E aí isso está sendo bem interessante, porque eu estou fazendo uma analogia muito legal com o meu atendimento clínico, né? Porque é claro que isso não funciona para todos os pacientes, mas tem aquele tipo de paciente que ele tem que ser educado, parece que você está dando aula para ele, tentando fazer ele entender algumas coisas, fica nessa coisa meio selvagem no começo, né? Mas que a partir do momento que há essa sintonia, que a aliança acontece, perguntas interessantes, e aí ele te envolve na conversa e tudo isso que você falou parece que flui. Então, eu achei muito bacana isso. E a minha pergunta, depois de ter feito esse prólogo gigantesco, é que você falou a questão do tripé, né? Artístico, científico e religioso. Eu queria entender por que o científico, por que tanto peso ao científico? Por que os três estariam no mesmo patamar? E se isso é uma regra para ser seguida, para facilitar o entendimento didático. Por que tanto peso ao científico? Porque você falou artístico, científico e religioso, que as três coisas têm que funcionar, né? E eu, do jeito que você falou, assim, eu captei assim que não, é um tripé bem equilibradinho, tá tudo mais ou menos igual. Porque eu acho que é exatamente a hora que você quebra a perna do científico. A gente é científico, só que nós estamos traduzindo para o paciente o que ele talvez precise ouvir, né? Então, eu acho que é exatamente na hora que você quebra o tripé científico, que dá para ele mais contato, o peso fica maior sobre o artístico e o religioso, que as coisas começam a acontecer. Então, a minha pergunta é essa, né? Se eu entendi direito. Sim. Acho que é mais alguém? Não. Não, agora você fala e nós vamos encerrar. Eu acho que eu vou começar pelo Carlos, porque eu fiquei um pouco... Tá na cabeça aqui, fiquei capturada, e depois... E como... Né? Depois eu vou para a Edna. Então, assim, Carlos, que legal isso, né? De poder mensurar a partir da capacidade de fazer perguntas, né? Você falou isso e você falou da coisa do vértice artístico, né? Que foi a sua pergunta, né? O vértice artístico, assim, aí eu acho que é um conceito bioniano que eu não vou aprofundar, porque eu acho que eu não tenho essa condição aqui para aprofundar, sabe, Carlos? Mas eu acho que com o que a gente tem aqui, a gente pode tentar fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando o Meltzer fala que o Freud, quando ele escreve como é que chama, gente? Aquele primeiro artigo lá, que ele tentou fazer as coisas de uma forma mais positivista. Projeto para uma psicologia científica. Né? Ele estava numa preocupação, quando o Meltzer faz essa provocação, né? Que ele estava numa preocupação, né? De articular uma ideia que ele tinha, né? Assim, de uma forma que ele estava trabalhando pelo vértice científico. Então, trabalhar pelo vértice científico não é ciência, né? Não é ciência, apesar de a gente chamar científico, mas assim, então esse modo esse modo cognitivo que você estaria operando, né? Acho que tem uma metáfora que a Meg usa, que é como se você quisesse descobrir, é um detetive, você é um detetive investigando, né? Então, assim, todos os vértices são importantes, né, para a nossa apreensão, mas se a gente fica só de um deles, e isso pode ser só o artístico, e pode ser só o religioso, não é só o científico, né, não tem esse peso no científico. A gente estaria se aproximando de uma mentira, né? Assim, estaria mais longe de uma verdade emocional e mais próximo de uma mentira, assim, né? No sentido bioniano falando.
Ele, inclusive, fala, isso eu não abordei com vocês, né, mas que a Meg traz, como se a psicanálise já estivesse aí, esperando ser descoberta. E aí o Freud, quando ele conseguiu ter essa apreensão, ele conseguiu trazer a psicanálise, né? Aí é um capítulo sobre isso, né? Que é a própria psicanálise, a evolução da própria psicanálise, assim, como algo, como o Bion traz, que eu acho muito intrigante essa questão, que também acho que é para um outro encontro, que são esses pensamentos que estão aí para serem pensados. Por nós pensadores, né? Quando a gente pode ser. Mas, desculpa, Carlos, eu acho que eu só joguei alguma coisa, assim, não sei se eu contribuí com alguma coisa. Vou tentar construir alguma coisa aqui pelo que a Edna falou, Edna, que é uma questão pessoal, né? Mas que... Não, é pessoal no sentido... A gente estava brincando disso aqui antes de começar, né? Do interior, que eu sou do interior... O pessoal do interior, eu também sou do interior, e espero que esse encontro possa vir o interior, não foi isso que a gente falou antes de começar? Então, você também está trazendo algo, acho que todo mundo trouxe um pouco do seu interior, né? E eu comecei a fazer análise quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu resolvi fazer formação em psicanálise, eu já tinha 21 anos, 22, né? Então, eu tinha uns belos anos de análise aí, que eu acho que me proporcionaram muitas identificações possíveis, boas e ruins, mas com os meus analistas, né? E que me ajudaram muito a poder pensar, né, sobre a minha existência, sobre o sentido das coisas para mim, né? E eu lembro de um momento, você perguntou do momento, né? Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando. Eu gostava muito de economia, eu gosto muito de economia, eu estava estudando, inclusive, para o mestrado, enquanto eu estava estudando psicanálise, né? E aí eu comecei a fazer grupos de estudos, e eu comecei a ler psicanálise, eu comecei a ler Bion. Foi o primeiro cara que eu li, não foi Freud. Eu entrei num grupo de estudos de Bion, depois que eu fui para Freud. E aí eu lembro de uma sensação, assim, que eu fiz um paralelo, de que com a economia, eu gostava muito de estudar economia, né? Mas eu tinha essa sensação de que tinha tanta coisa para eu ler e aprender ainda em economia que me dava um certo cansaço. Um certo cansaço. E que quando eu comecei a estudar Bion, estudar psicanálise, e eu entrei em contato com tanto de coisa que tinha à frente, a sensação que me despertou foi de que incrível, não vai acabar nunca, que bom. Foi essa sensação, não foi a de cansaço. Eu lembrei disso agora, enquanto você me perguntou. E aí eu falei, acho que esse caminho é legal, mas eu acho que eu vou por aqui. Foi isso. Bom, uma pena, Lindo. estamos chegando aí ao final, mas tem uma coisa que você falou por 2 vezes aqui, num próximo encontro, num próximo momento. Então, eu tenho, ficou muito claro para mim que você gostou muito do nosso grupo, né? De todo esse momento tão inspirador, Nina, que você nos aproximou tanto da poesia, tanto da estética. Então,
em nome, né, da Comissão de Biblioteca, em nome da presidente do Núcleo de Marília, que não pôde ficar até o final da reunião por um outro compromisso, tá? Nós agradecemos muitíssimo. E essa plateia, né, que esteve aqui de uma forma tão primorosa, né, até o final, né, do nosso encontro. Mas nosso muito obrigado. Eu saio daqui com um calor humano tão forte, tão intenso, e é meu agradecimento. Foi muito bom, sim. Muito bom. Obrigada, Nina. Nossa, a gente também gostou muito. Gostamos muito. Obrigada, gente, pelo acolhimento, né? Eu sei o que é. Ai, depois que você tem 2 filhos, assim, o valor que você dá ao tempo, né? É outro. Então, vocês estão aqui num sábado de manhã, né? Querendo me ouvir. Então, assim, obrigada por isso, né? Por quererem me ouvir. Espero que... eu acho que a gente conseguiu construir coisas, né? Espero que isso seja seminal, Sim, né? No sentido de gerar coisas aí para cada um de vocês. Obrigada pelo acolhimento, pelas palavras generosas, né? E é isso, pessoal. Acho que o Fábio e o Carlos queriam falar alguma coisa, então. Tchau, não? Muito bom. Só agradecer a vocês, gente, e a Gisele pelo convite, que foi fantástico. Muito obrigado. Gostoso, Parabéns. muito bom. Construímos tanto que nós estamos aí pensando no próximo encontro, né? De tanto que construímos. Que deixou curiosidade. Deixou curiosidade, instigação. Vamos embora, investigação. gente. Eu adoro pensar. Ótimo. Muito obrigada. E o chat tem muitas mensagens de agradecimento, de elogios, viu? Legal, vou dar uma olhada. Muito bom. Então, um Bom abraço sábado a para todos. vocês, Bom gente. sábado. Feliz Dia das Mães. Gente. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau. Até, feliz. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.